Entenda conosco o que é 4K, UHD, FPS, HDR e todas essas siglas malucas agora que você está vendo em tudo quanto é aparelho tecnológico de TV e essas coisas por aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve lá embaixo no canal, você pode escrever também aqui no íconezinho que aparece aqui no lado do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre aquelas siglas que têm aparecido para todo lado: 4K, 2K, 8K, FPS, UHD, HDR. O que isso tudo quer dizer e como é que isso faz diferença para você? O que elas são, basicamente, é características de qualidade de imagem, qualidade de cor e fluidez da imagem. Isso tudo vai ser mexido para essas siglas que você vai entender agora. Primeiro, 4K. 4K é uma sigla que foi criada por um grupo chamado DCI, é outra sigla, né? Digital Cinema Initiatives, um conglomerado de estúdios que eles se reúnem para definir o padrão de como é que vão ser os filmes agora em digital, em alta qualidade, né? Como é que a gente vai fazer a projeção de filme na versão digital. E aí, para o filme ser considerado 4K, ele tem que corresponder a um certo padrão de pontos na tela. Aí os pontos vão ser alinhados, aí vão ser tantos de pontos por linha, tantos de pontos por coluna. A sigla 4K em específico, organizada para essa associação, por esse DCI, é de 4.096 por 2.160, ou seja, são 4.096 colunas por 2.160 linhas de pixels. Cada pixel corresponde a uma cor, quanta cor alinhada assim do lado do outro, mais detalhe você vai ver na imagem geral. O que a gente sabe, pelo menos uma pesquisa que eu li há muitos anos atrás, pode ser que tenha mudado, as coisas alteram, sim, as coisas mudam com o tempo, é que o nosso olho chega a um certo ponto em que ele para de ver os pontos na tela e a gente só consegue ver a imagem. Pelo que eu entendi, o limite é 8K, que seria 4 vezes a imagem de 4K. O 4K corresponde a 2 vezes o 1080p ou 2K, que é o padrão que nós temos nas TVs hoje em dia. Provavelmente você está vendo esse vídeo no padrão Full HD 2K, mas como eu sabia que ia ser um vídeo diferente, eu gravei esse em 4K, porque eu queria que as pessoas tivessem uma noção. Se você tiver um monitor 4K e você estiver vendo esse vídeo no YouTube, existe uma possibilidade de o seu monitor automaticamente ter colocado em 4K e você está me vendo com mais detalhes. O HD é a sigla para Ultra High Definition. HD é High Definition, alta definição. O Ultra HD é 4 vezes o Full HD. Full HD é o 2K. Como eu falei, o Ultra HD é basicamente 4K. Só que qual que é o negócio? O Ultra HD é o 4K da TV, porque aquele 4K que eu falei, que foi definido pela galera do cinema, ele é maior do que o 4K da TV, o que significa que, em teoria, a TV 4K não é 4K de verdade, porque ela tem um pouquinho menos de coluna, porém, eles sabiam que iriam vender mais TV e mais monitores, chamando de 4K em vez de UHD, e a gente conhece hoje em dia como TV 4K. Mas em teoria tá errado, mas tanto faz a diferença. Quando você for ver um filme 4K numa TV Ultra HD, você simplesmente vai ter a imagem com barras em cima e embaixo. É só isso, essa vai ser a grande diferença. Aí a gente tem que falar de um outro termo que eu não mencionei ainda, que se chama upscale. O termo em inglês quer dizer que é tipo, aumentando a escala. Os aparelhos, equipamentos pegam, por exemplo, um Blu-ray, que normalmente o Blu-ray é Full HD, 1080p, e passa numa TV 4K. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles pegam a imagem, que é 4 vezes menor que o tamanho da imagem da TV que você está assistindo, e aí ele preenche esses pixels repetindo as cores das linhas. E aí a imagem fica completa na sua TV 4K. E você tem a impressão de que você está vendo uma imagem 4K, afinal de contas sua TV é 4K, só que ela está repetindo pontos, e então você perde um pouquinho de definição, mas está lá em 4K passando na sua TV. Sua TV está reproduzindo 4K, mesmo que não seja a imagem 4K que está passando nela. Não é a mesma coisa de assistir algo gravado em 4K. Se vocês forem ver os meus vídeos anteriores, forem ver esse, eu acho que vocês vão ver a diferença entre botar um vídeo Full HD e um vídeo 4K para rodar na sua TV 4K. Não é a mesma qualidade de detalhe, mas funciona. HDR é a sigla para High Dynamic Range, que significa um alcance de alto dinamismo. As TVs que têm High Dynamic Range usam também esses pontos, esses pixels que tem na tela. A diferença é que elas usam uma tecnologia em que o brilho que esses pontos podem chegar é um pouquinho mais brilhante e o lado escuro que esses pontos podem chegar é um pouquinho mais escuro. Qual que é a diferença para você no final das contas? A pessoa vai dizer, ah, tem um contraste maior. Não é só um contraste maior, mas quando você colocar
um verde na sua tela, se a imagem for filmada em HDR, o HDR vai capturar um verde um pouquinho mais brilhante do que o verde normal, que não vai ser pego em HDR, ou às vezes um verde um pouquinho mais escuro. Você vai ter mais tons de cores, você vai ter mais variedades de verde, mais variedades de azuis, de vermelho, de qualquer outra cor que você for pensar. FPS, essa talvez seja um pouquinho ainda mais técnica que as outras. Quando a questão do audiovisual foi criada com cinema no final do século retrasado, colocando uma foto atrás da outra, uma velocidade tal que o nosso olho não consegue perceber que são imagens paradas e ele tem a ilusão de ótica que as coisas estão se mexendo. Tanto é que para outros animais não funciona cinema e TV porque eles veem imagem sendo cortada e colocada. O cinema começou com 12 frames por segundo, porque era o mínimo necessário para que a ilusão de ótica funcionasse em nós humanos. Mas quando chegou o som, para que as fotos acompanhassem os arquivos de áudio, eles precisaram duplicar e foi para 24 frames por segundo, o que é a quantidade atual de fotos que passa no cinema. Se você for numa sala de cinema, você vai ver 24 quadros por segundo. O cinema era feito com película, e película é cara. Então, eles faziam o mínimo possível de fotos por segundo para que os filmes ficassem o mais barato possível. Porém, quando chegou o videotape, eles perceberam que no vídeo a sensação de fluidez da imagem ficava melhor com 30 quadros por segundo. E eles passaram para 30 quadros por segundo porque o vídeo era mais barato na hora de produzir os quadros. E hoje em dia, no vídeo digital, é muito mais barato ainda. Você pode produzir horas e horas de arquivos em até 60, 120 frames por segundo. Existem testes desde a década de 50, se eu não me engano, porque eu posso estar enganado em relação à década, em que eles fizeram filmes com película a 60 quadros por segundo e eles perceberam que quando as pessoas assistem um filme no cinema a 60 quadros por segundo, ela tem uma sensação de realidade maior com o que está acontecendo na tela por causa da fluidez da imagem. Hoje em dia você vê direto, tem muito vídeo no YouTube que é 60 quadros por segundo. Este vídeo eu estou gravando a 60 quadros por segundo para dar uma ideia. Se você tiver uma televisão que tem essa capacidade de trocar a imagem a 60 quadros por segundo, e hoje em dia praticamente toda televisão consegue fazer isso, você está vendo que eu estou mexendo com uma fluidez maior do que eu me mexo nos outros vídeos desse canal. Quem teve a experiência de assistir o Hobbit alguns anos atrás no cinema, naquela tecnologia 3D 60 frames por segundo, viu no cinema como é que era essa sensação. E é muito bizarro, porque a fluidez do filme é muito realista e você está vendo em 3D. Nas tomadas aéreas, eu vi os 3 filmes nessa qualidade, eu tinha a sensação de que eu estava caindo. Eu imagino que um dia que a gente tiver a tecnologia 8K a 60 frames por segundo, vai ser um pouco assustador, dependendo do que você estiver vendo. Tipo, filmes de terror, eu acho que vão ser um pouquinho realistas demais, digamos assim. E aí você pode me perguntar, para que serve todas essas coisas? É meio lógico, para você ter maior qualidade de imagem, maior sensação de envolvimento com o que você está vendo na sua TV. É basicamente isso. Hoje em dia, o YouTube tem muitos vídeos em 8K até 4K, 60 frames por segundo. As TVs têm novelas já gravadas hoje em dia em 4K, se você tiver um bom sinal. Os serviços de streaming têm séries e filmes em 4K. Não é uma coisa assim tão rara hoje em dia, porque é mais barato filmar com as câmeras digitais. Mas a maior diferença você vai sentir se você for jogar um jogo de nova geração, especialmente agora que saiu o PS5 e o Xbox Series X, que eles rodam a 4K os jogos, então você vai ver os jogos com mais definição e mais detalhes na tela. Mas a grande diferença mesmo em videogame é o frames por segundo, porque eles estão alcançando 60 frames por segundo hoje em dia. E quando um jogo roda a 60 frames por segundo, quando você aperta o botão e o personagem reage na tela, você tem uma sensação de resposta melhor. Então isso faz uma diferença muito grande em videogame, apesar de não fazer uma diferença tão grande em séries, novelas e filmes. Então é isso, gente. Essa foi a minha grande explicação de todas essas siglas. Eu tirei suas dúvidas. Tem alguma coisa que você acha que eu esqueci de falar? Você ficou com vontade de experimentar? Bom, se você não tem uma tela 4K que roda 60 frames por segundo, procure uma. Coloque esse vídeo para passar aí de graça, né? No YouTube. E talvez ele já comece a rodar em 4K automaticamente em 60 frames por segundo também, assim que eu estou gravando. Você já usa essas tecnologias? Eu gosto quando eu tenho a oportunidade de usar elas. Tem alguns canais de YouTube que só fazem agora vídeos em 4K e eu acho muito divertido ver esses vídeos em 4K. Tem mais detalhe mesmo, você sente a diferença. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, mostre para seus amiguinhos todos. Aperta lá no sininho para receber notificações de outros vídeos. Toda semana a gente tem um vídeo novo. Semana que vem tem mais. E até lá.